Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia. Oi pessoal, está começando o segundo podcast do Varal, um podcast sobre cinema, literatura, música e cultura em geral. O tema de hoje vai ser sobre Steven Universe. Contamos com a presença de Guilherme, Gustavo e Marcelo para o nosso debate. Oi gente, aqui é o Guilherme, tenho 21 anos, curso Psicologia na UFMG e a minha jam favorita é a Garnet. Qual é, galera? Aqui é o Gustavo, meu arroba no Instagram é Gurso, tenho 23 anos e a minha fusão favorita é a Obsidiana. Oi pessoal, aqui é o Marcelo, eu tenho 21 anos, sou formado em PP e minha gem favorita é a Lápis Lazuli. Vamos começar o nosso debate sobre o Steven Universe. Quer começar, Gu? Eu posso começar, dando uma introdução assim no enredo da série. Steven Universe é o nome do protagonista da série e também o nome da série. Ele é apresentado pra gente por volta dos 10 anos de idade, assim. Ele é um menino baixinho, gordinho, de cabelo cacheado, super impressionado com a vida, super impressionado com o mundo e com todas as experiências que ele vive, assim, na sua infância e no seu crescimento. A gente acompanha, em suma, assim, o crescimento do Steven e todas as suas descobertas maravilhosas e tal com a sua família. O Steven, ele mora com as suas, assim, entre aspas, tias, que é a Garnet, a Pérola e a Ametista, que estão sempre com eles, ensinando, dando lição, mostrando o que é certo, o que é errado, como viver assim na Terra. Essas três tias, elas são alienígenas, por assim dizer, elas vêm de um outro planeta. Elas simplesmente chegaram na Terra. Na história a gente conhece alguns outros humanos, como o pai do Steven, o Greg, a Sadie, o Lars. Mas a questão super interessante assim, da série são as Crystal Gems. O Steven, a ligação familiar dele assim, é mais o Greg, que é o pai do Steven, humano, e a mãe do Steven, que é a Rose Quartz, a Quartzo Rosa. O interessante da série é que a gente vai acompanhando o Steven a partir dessa diferença dele, por ele ser meio humano e meio Crystal Gem. Ele herdou a pedra rosa, a pedra de quartzo rosa da mãe dele. Então, eu acho que é importante ressaltar que no início da série tem muitas coisas, parece mais episódico, né? Parece que não tem que pretende se chegar em algum lugar e, não é simplesmente, porque a história está simplesmente relacionada com esse grupo de alienígenas e a criança que é cuidada por elas. Também mostra a cidade, sabe? Também desenvolve os personagens da cidade, que é uma cidade pequena, não é uma metrópole nem nada, né? Conta muito do dia a dia. Eu acho que, isso meio que dá certa ancoragem na série, numa certa forma não exatamente uma representação do real, né, mas para deixar com que vejamos os personagens como pessoas e não somente como recursos estilísticos ou coisa do gênero. Uhum. É uma cidade pequena, Beach City. Ele conhece praticamente a cidade inteira. Na cidade mora o pai, a tia dele, né? A mãe de Cebola. E por ele conhecer a cidade sim, ele vai apresentando ao longo da trajetória dele, do caminho dele, apresentando o pessoal da pizzaria, apresentando o pessoal da batata frita, o prefeito, o carteiro. Então, ele tem esse crescimento também, não só no lidar com as alienígenas, assim, as Crystal Gems. E também tem essa relação humano-humano que desenvolve bastante na série. Eu acho legal, assim, do começo da série, do Steven, que ele apresenta pra gente um menino, assim, saindo da infância, entrando na adolescência, um menino fofo, um menino carinhoso,
Um menino que tá sempre ligado, assim, à música, tá sempre ligado à arte, e tá, assim, bem expressivo o lado emocional dele, assim. O lado carinhoso, o lado emotivo, que se preocupa com o próximo. Uma coisa mais, assim, afetiva, que não é comum de a gente reparar nas outras animações. O Steven... o diferencial do Steven Universo é isso, tipo, o personagem que é um personagem homem, que é um personagem central, assim, do enredo da história, ele não é só aquele personagem que tá com uma espada destruindo monstros, destruindo inimigos. Tipo, ele tá... A série preocupa em dar ao Steven um espaço de crescimento interpessoal. Com certeza. Tipo assim, eu acho que tem um ponto muito importante nisso, é que a grande maioria dos homens na série não necessariamente é demonstrado de uma forma assim violenta. Eu acho que talvez o único que tenta espelhar a forma como nós vemos, tipo assim, como uma pessoa que tenta ser como um homem deve ser, da forma como, tipo assim, esse modelo que existe já tem tantos anos, eu acho que um exemplo é o Lars, que é um, é tipo assim, o personagem da série que, tipo assim, de certa forma, ele não. Ele rejeita essa noção de carinho, essa noção de. Como é que fala? Do, de afeto que é muito mostrado pelo Steven. Tipo assim, ele é tipo assim, basicamente o único personagem que ele se irrita com o Steven, né? E eu acho que. Uhum. Como é que fala? A progressão dele durante toda a série demonstra muito isso, sabe? Tipo assim, dele aos poucos aceitar que existem mais de uma forma de demonstrar afeto pelos outros. Eu acho que desde o começo o Steven ele trabalha com personagens que se relacionam de forma contemplativa e se complementam, e eles estão todos sempre muito fora da caixinha. E de certa forma, cada um deles traz um incremento dentro dessa evolução de personagem que a gente vê no Steven, mas também muitas vezes em cada um deles. O exemplo do Lars é um exemplo disso que eu vejo como o personagem do Pontinho que quer mostrar como que seria uma pessoa, entre aspas, trabalhada em estereótipos, trabalhado no senso comum que a gente vive dentro desse universo, e a gente tem vários outros personagens que têm características muito marcantes. Então, os personagens secundários dentro de Steven, eles têm um teor de profundidade muito grande, até mesmo para coadjuvantes. Você lembra de cada um deles pelos traços que cada um marca. A gente conhece o Cebola por ser o menino esquisito que não fala e tem várias situações engraçadas, mas que tem um trabalho por trás disso. A gente tem o Lars, a gente tem a menina que trabalha com o Lars, que eu sempre esqueço o nome dela. E A Sage. isso. E aí cada um deles tem uma característica que faz você lembrar deles, sabe? Que te marca naquilo ali e marca no Steven também como personagem. Tipo assim, eu acho que é um ponto muito, tipo assim, realmente, eu acho que a série, ela se dá o trabalho, tipo assim, de desenvolver esses personagens, porque no final das contas, pelo menos no início dela, talvez a primeira metade, talvez os primeiros 2 terços, a coisa muito é sobre como o Steven, como conviver com o Steven muda esses personagens. Eu acho que é mais a partir do final, no final da série. E na segunda série, né, que é o Steven Universe Future, que é mais o futuro, que é o oposto, que são os outros influenciando no próprio Steven. Que, tipo assim, é uma coisa de, tipo assim, você não é... Qualquer personagem, qualquer pessoa não é somente o que ela é naquele momento. Ela é construída a partir da sua vivência, a partir da convivência com outras pessoas, a partir das coisas que ela aprende, das coisas que elas aprendem entre si. E eu acho que a série faz muito isso. Tipo assim, é muito o Steven sendo o motor de aprimoramento
dos outros, pelo menos no início. O Steven, ele cumpre muito bem o papel de protagonista, né? Que é interferir no universo em que ele tá e interferir na vida dos outros personagens. Então ele cumpre muito esse papel de protagonista como motor que movimenta a série. Mas em determinado momento é colocado em contrapartida como uma outra visão de quem é o Steven e de como esses personagens que foram auxiliados por ele interferem na vida dele. É basicamente mostrar que você ajuda outra pessoa, mas você também é ajudado por essa pessoa, né? Cada um tem uma coisa a acrescentar um no outro. Uhum. Até mesmo as Crystal Gems, que já começam a série como adultas, no caso, elas, como responsáveis pelo Steven, elas muitas das vezes quebram esse paradigma de nós já somos personagens construídos por sermos responsáveis e adultas, porque muitas das vezes elas também têm que aprender coisas e reaprender coisas que já viram antes. Então, o Steven Universe trabalha muito bem essa questão dos personagens, não só ele como protagonista, mas como cada um se encaixa nesse ambiente. Sim, pra quem não viu a série, a Rebecca Sugar fez uma animação baseada em, todo mundo diz assim na internet, em pedras alienígenas. Essas pedras alienígenas, elas são as Gems, elas vêm do planeta natal e elas invadiram a Terra há milênios, contado na história. Elas invadiram a Terra através de exércitos, força militar e tal, e as Gems possuem uma habilidade que é a fusão. No planeta natal, as gems semelhantes, ou seja, gems com as mesmas características ou o mesmo cargo político-social, elas podem se fundir, resultando numa terceira gem diferente. Ou seja, se uma pedra topázio fundir com outra pedra topázio, ela vai resultar numa terceira pedra topázio. Mas essa terceira vai ter seus próprios sentimentos, sua própria personalidade, ela vai ser uma terceira pessoa diferente. Em Steven Universe também a gente nota que a interação entre os personagens se dá através dessa possibilidade de fusão. A Garnet, que é uma das personagens principais, ela é uma fusão estável. Ela é a fusão de uma Safira, que seria um personagem mais da nobreza, um personagem mais elitizado, e de uma Ruby, que seria uma soldado do exército Gem. Então, a gente consegue observar, através desse processo de fusão, a interação entre os personagens e o aprendizado entre eles. O Steven, no comecinho da série, assim, na primeira temporada, tem o episódio que chama Mulher Gigante, que o Steven fica totalmente animado de descobrir essa possibilidade e quer ver a Pérola e a Ametista se transformarem na mulher gigante, que é a Opal. E ele fica maravilhado com aquilo, e ele tá querendo sempre ver como que são as pessoas assim, e como são as pessoas interagindo, e como elas podem se melhorar e gerar outras possibilidades diferentes, possivelmente melhores ou até piores, mas como que as pessoas se dão entre si. O Steven está sempre interessado nesse ponto específico. E a gente nota assim, na série vários exemplos desse tipo de fusão. O Steven mesmo, ele se funde com algumas outras gems assim, ao longo da série, mas as gems mais próximas dele, e isso aproxima os personagens. Por exemplo, quando ele se junta com a Ametista gerando a Quartzo Fumê, ele vence uma insegurança dele e a Ametista vence uma segurança dela, formando um terceiro personagem mais alegre, mais animado e mais responsável, assim, por assim dizer. Então, o processo de fusão na série é mais uma metáfora assim, para um relacionamento, para um aprendizado entre pessoas diferentes. E é muito interessante a gente observar isso na série. Tipo assim, é um dos significados, né? Porque é bem simbólico. Por exemplo, tem uma fusão, que no caso assim, você pode enxergar como uma situação violenta, que é exatamente a fusão entre a Jasper e a Lápis Lazuli, que, tipo assim, é possível de ser interpretado ali como uma espécie de estupro. E, tipo assim,
é algo que você vê que, tipo assim, no final das contas, é mais, tipo assim, em relação a lápis, mas, tipo assim, isso é uma coisa que afeta muito a personagem, sabe? Tipo assim, inclusive, é uma coisa que uma boa parte da comunidade pede. Depois que, como é que fala, a lápis realmente se torna uma Crystal Gem e ela parece ter ali algum tipo de relacionamento com a Peridot, em nenhum Uhum. momento nos é mostrado essa fusão. E eu acho que, tipo assim, também e faz sentido que isso não aconteça porque, como é que fala? A Lápis sofreu muito com essa situação com a Jasper e não acho que, como é que fala? Precisaria de muito trabalho, precisaria de uma situação, talvez uma situação muito específica para que essa situação acontecesse. Tipo assim, a coisa toda, a gente não sabe também qual a relação direito entre a Peridot e a Lápis. Sim. Mas é uma coisa que era muito pedida pela comunidade, né? Aham. É até interessante observar, tipo, entre o grupo de fandom, a galera que gosta de Steven Universe, que produz conteúdo em cima do conteúdo original, é classificado três tipos de fusões, assim, de relacionamentos. A fusão estável, que é o caso da Garnet, que são duas gems que estão unidas ali porque elas se gostam, estão numa relação consensual, tá ok para as duas. Tem as fusões instáveis, que são, por exemplo, quando as Crystal Gems se unem para, por exemplo, uma luta ou para resolver algum problema, que são uma união, assim, acordada, mas momentânea. Momentâneo. Aham. Isso, e tem as fusões forçadas, que é esse exemplo aí que a Jasper usa a Lápis para ficar mais forte e lutar contra as Crystal Gems. Mas a Lápis tá, tipo, totalmente forçada ali, é uma metáfora do estupro, de uma relação abusiva, de submissão, assim, entre duas pessoas numa relação. Uhum. E Steven Universe manda muito bem quando ele faz isso, porque ele cria metáforas, porque querendo ou não, a gente consome Steven Universe como uma mídia, mas a gente não é o público-alvo. Steven Universe é destinado para criança, tipo de 10 a 12, 13 anos. Então, tipo, é uma metáfora para uma relação abusiva, é uma metáfora para relacionamento, assim, simplificando. E, na minha opinião, o Steven Universe manda muito bem nisso, porque a gente consegue ver realmente os sentimentos ali, o lidar entre as pessoas, e é muito foda. Eu acho que a fusão, ela, igual o Gustavo falou, ela trabalha muito bem esse conteúdo dentro do Steven Universe, porque eles trazem eu sempre vi a fusão como uma ligação íntima muito forte, né? E igual a gente estava falando anteriormente da questão do Steven querer ajudar e fazer parte da vida dos outros personagens, os outros personagens se complementarem de alguma forma. Isso também é transcrito dentro da fusão na sua forma mais íntima e, vamos dizer assim, no seu ápice, né? Então, tem até um episódio que eu lembrei, que é quando a Garnet, que é uma fusão estável, que também consegue fundir e se complementar com outras gems, ela tem problemas com a Pérola, né? Elas têm uma fusão entre as duas, e as duas elas têm um problema entre si que elas não conseguem, simplesmente elas não conseguem manter a fusão. Elas se fundem e já se separam. Então elas têm que trabalhar, se entender, se relacionar, dialogar, né? Resolver esse conflito que existem entre as duas para poder conseguir manter essa fusão novamente, né? Que se enquadra no tipo de fusão instável, fusão momentânea, mas que mostra um pouco de como que é essa relação íntima entre os personagens, né? É uma analogia a essa união íntima, a essa conexão, porque se dá de diversas formas e isso pode ter grandes consequências, tanto boas quanto ruins. No caso, a Garnet é a maior prova de conexão no sentido amoroso da palavra, né? No sentido de duas personagens que se amam profundamente e não querem se separar nunca, elas querem ficar unidas. É a mesma coisa quando você tem uma relação com uma pessoa que você... É basicamente um casamento, né?
por assim dizer. Então, é quando você quer casar com a pessoa e se imagina pro resto da vida com aquela pessoa, mas em determinado momento você tem outros tipos de relação que não deixam de ser em fusões entre duas pessoas que você vai resolver conflitos. Às vezes, por exemplo, você precisa se fundir com uma analogia, se fundir com a sua mãe para resolver um problema, por exemplo. Você precisa unir forças com ela, você precisa unir forças com seu pai ou com um amigo, né? E Steven também mostra isso também na relação entre ele e o pai dele, né? Que foi até uma coisa bem... causou um certo Diferente. alvoroço na comunidade, né? Foi bem diferente. É igual você falou, as fusões, assim, elas não são simplesmente no quesito amoroso, no campo amoroso. Elas são é, metáforas exaltadas, assim, de um relacionamento. Porque o Steven, ao mesmo tempo que ele pode fundir com a Garnet, ele pode fundir com a Ametista, ele pode fundir com a Pérola, ele pode fundir com o pai dele, como a gente viu naquele episódio que ele vira o Stag. E um ponto muito interessante das fusões, que você comentou lá no começo, é que no planeta natal das Crystal Gems, era aceitável fusões entre gems da mesma classe, do mesmo, vamos dizer, da mesma espécie, vamos dizer, né? Mesma casta, da mesma casta, né? Um quartzo pode fundir com quartzo, enfim. E isso era aceitável, porque elas sabiam que dessa fusão nasceria uma terceira que não deixava de ser semelhante às outras duas, né? Então elas estavam dentro do que era conhecido, dentro do que era aceitável, do senso comum. E quando o Steven traz a questão de fundir duas gems diferentes para conseguir trazer uma coisa totalmente nova, porque, ok, né, duas gems iguais fundidas tornam uma terceira que ainda assim é diferente, mas ela não tem a essência dessa diferença tão grande quanto quando duas gems diferentes se unem, né? Então ele já traz um pouco dessa quebra de preconceito, dessa quebra de paradigma, né? E ainda assim traz um reverso muito grande com o que é a realidade, né? Exatamente. No nosso dia a dia, o certo é duas pessoas diferentes se relacionarem, no sentido amoroso. Duas pessoas iguais, não. Mas lá ele traz essa diferença para poder bater ainda mais forte contra essa ideia do preconceito, para mostrar que talvez o contrário também pudesse ser uma verdade e que ainda assim seria errado, né? Seria errado ter esse preconceito. A questão é que a união íntima, a conexão entre duas pessoas é o que torna a relação humana, a relação entre pessoas, personagens, indivíduos tão bonito e faz da vida o que ela é, dá o sentido, dá a continuidade, né? O crescimento, a evolução. Exatamente. Tem até essa questão, assim, discutida entre o fandom da animação. A Rebecca Sugar, ela é uma mulher assumidamente bissexual e ela foi a primeira mulher a criar um desenho no canal Cartoon Network. E ela não esconde sua sexualidade e ela passou um pouco da história dela, um pouco da vivência dela para animação também. Fica meio óbvio, assim, pra gente que é adulto, que a relação entre as gems é uma relação um tanto quanto amorosa também. Não é só uma amizade, pode ser um namoro, pode ser um casamento. Isso pra gente é visível. Mas a questão, assim, mais absurda, assim, pra sociedade seria que as gems, elas são femininizadas. Não possuem gems masculinas, assim, no planeta natal e nem durante a animação. Não é apresentado pra gente uma gem homem, entre aspas. São todas tratadas no feminino, são todas as gems. É a pérola, é a garnet, é a ametista. Não tem nenhuma gem masculinizada. E isso pra sociedade é meio chocante, porque são praticamente relacionamentos lésbicos ali dentro. Assim, masculinizado, eu tenho certo receio em falar. Tipo assim, não há nenhuma gêmea masculina, não há nenhum
nenhum, tipo, sei lá, não tem nenhum Rubi homem. Mas assim, existem personagens, de certa forma, com traços que nós referimos normalmente, assim, que nós realmente. Nós normalmente relacionamos ao homem. Por exemplo, a Jasper é uma gem que é. Como é que fala? Traz um pouco isso. Talvez, tipo assim. Não somente, tipo assim, visualmente. Tipo assim, há gems que, se você não tem esse conhecimento, tipo assim, todas as gems são femininas. Por exemplo, a Topaz é uma gem que parece um homem, mas depois você percebe que não e tal. Tipo assim, a. Deixa eu ver. Eu esqueci o nome dela. Enfim, a mãe. Tipo assim, e eu acho que, tipo assim, isso é muito importante, né, para tipo assim, também mostrar uma coisa que falta, que, tipo assim, inclusive, acho que falta aqui também um pouco nesse podcast, de mostrar a diversidade das feminilidades. Não somente, tipo assim, porque normalmente quando a gente pensa, sei lá, que é uma coisa que é bem, que é bem mostrada em casos, tipo assim, de situação social, tipo assim, um carnaval. Normalmente, tipo assim, quando um homem veste-se como mulher, tem um modelo específico de mulher que é apresentado ali, sabe? Sim. Uhum. E quando é uma mulher vestindo-se de homem, é tipo assim, eu vou, tipo assim, vou me fantasiar de, sei lá, empresário, vou me fantasiar de bombeiro, sabe? Não é uma coisa, tipo assim, não é um modelo de homem que é como é que fala? Um modelo de homem, tipo assim, há um modelo de homem, mas que ele não é, tipo, seguido à risca no, na mídia, entendeu? Sim. Sempre, quando você pensa num galã, você vai pensar num galã, tipo assim, padrão. Você não vai pensar nas variedades que tem, mas existem essas variedades. Um exemplo, Uhum. um bom exemplo disso é, por exemplo, o jogo Overwatch. Existem uma grande variedade dos personagens masculinos, enquanto os personagens femininos limita-se a um padrão específico, entendeu? E beleza, Overwatch já é um jogo que tenta demonstrar um pouco de variedade, mas ainda assim você percebe que a grande maioria das mulheres ali tem um modelo e não é mostrado muito além disso. Sim, mas o que eu falo é que a questão da Rebecca propor na animação é que as gems, elas não possuem sexo definido. Elas são Sim, tratadas no feminino, mas elas são assexuais. Elas não têm, como se diz, reprodução sexual dentro do mundo do planeta natal. Elas são literalmente extraídas da Terra. Isso. não são sexuais como um homem, um humano é sexual, né? Uhum. Mas aí a questão assim que eu tava querendo tratar mais ligada ao gênero, assim, à sexualidade, é que na série a gente encontra diversos modelos que são metafóricos para as crianças, mas a gente consegue perceber, por exemplo, a relação da Safira e da Ruby, que se torna a Garnet, é uma relação estável, monogâmica e fechada. Mas a gente tem um grupo na série que, chama que são as Descoloridas, que representam vários tipos de relacionamentos, como relacionamento poligâmico, relacionamento aberto. E isso, para tratar assim metaforicamente, é muito interessante a forma que a Rebeca consegue traduzir isso para nós. Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente volta pro Steven, quando ele lida com os próprios relacionamentos amorosos, ele se surpreende quando ele consegue fundir com a Connie, que é a melhor amiga dele na série. Ele consegue fundir, a parte dele, Jem, consegue fundir com a parte humana da Connie, levando a Estivone, que é, como a Garnet mesmo diz, ela é uma experiência. Ela é um personagem que precisa ser vivido, uma experiência que precisa ser vivida, ser tirado o melhor daquela vivência que os dois têm juntos. O que vocês acham da Estivone? Eu acho, sabe, eu gosto. Eu acho muito interessante a forma como eles fazem, porque de certa forma, assim, tipo assim, é difícil de pensar. Tipo assim, existem alguns episódios que são focados na existência dela, tipo assim, nela participando, né? Uhum. E alguns deles são bem pesados. Tipo assim, eu acho que a primeira vez que ela aparece, que ela é catcalled, eu esqueci a palavra em português, por um outro, por um cara
E, enfim, Que o menino dá em cima acho dela, né? que ele dá em cima dela, e, sei lá, como é que fala? Mostra, tipo assim, pelo menos pro espectador masculino, tipo assim, sabe? Que desconfortável, sabe? Porque, tipo assim, há uma separação, tipo assim, quando há uma coisa dessa na mídia, sabe? É fácil separar-se, tipo assim, distanciar-se de qualquer personagem que difira muito tipo assim, de quem você é. Mas, tipo assim, Uhum. como a Estivone é o Steven, sabe? Talvez seja uma mensagem importante, tipo assim, pro espectador masculino, tipo assim, de perceber essa visão extremamente sexualizada da coisa, sabe? Extremamente violenta desse dar em cima, né? Porque é uma cena desconfortável e Eu acho interessante porque, exatamente nesse episódio, a Stivone, ela é a união do Steven e da Connie, portanto, ela não tem uma definição masculina ou feminina, assim. Ela, tipo, ela é 50%. Ela tá ali naquele meio. E o menino, eu não lembro o nome do personagem também, ele dá em cima dela de uma forma bastante agressiva, já assumindo uma postura ativa perante ela. Já dá uma. Ele fala que os dois deveriam ficar juntos porque eles são os melhores dançarinos da festa. Aí ele já pega ela pelos braços, já dá uma bailada nela assim e quase dá um beijo nela assim forçadamente. E eu acho interessante porque a parte do Steven e a parte da Connie, da Stivone, ficam revoltados com aquilo e assumem aquilo como um ataque, sabe? E reagem, tipo, saem de perto dele e ficam irados e tal. Eu acho que a Stivone, ela sempre me intrigou muito como fusão, porque todo mundo imagina no sentido amoroso entre ela e o Steven. A gente sempre pensa no sentido amoroso, mas muitas das vezes é entendido mesmo como aquela relação íntima que os dois desenvolvem se complementando e levando para esse lado da experiência que a Garnet diz, é meio que aquela. Quando você tem aquele relacionamento na sua juventude que faz parte do seu crescimento, mas que não necessariamente é o relacionamento que você vai ter para sua vida, né? É tipo aquela experiência que você tem quando você conhece alguém, essa pessoa traz muita coisa boa para você e você tem um relacionamento com ela, mas pode dar em diversos fins diferentes, né? Então é basicamente não só uma experiência por ser bem diferente a fusão de uma GM com um humano, né? Que era totalmente diferente, mas também nesse sentido dos personagens entrarem mais uma vez na questão da construção deles e do crescimento do Steven, né? Que é um ponto forte de Steven, é mostrar como que ele vai crescendo conforme a idade dele também vai crescendo, né? O que trouxe muitos conflitos do fandom quando saiu Steven Universo Future. Porque ficou uma. Todo mundo teve que entender o que estava acontecendo ali e realmente encarar o fato de que os personagens também crescem, né? Um exemplo disso e de que eu acho que traz uma diferença muito grande para Steven dentre as outras animações do Cartoon Network. Por exemplo, Gumball, que é colocado, que é um desenho também famoso do Cartoon Network, mais ou menos da mesma época que Steven. O Gumball, ele é duas crianças, né? Ele e o Darwin, praticamente, e que
custam a crescer quanto personagens durante várias e várias temporadas. Eles seguem o mesmo modelo praticamente todos os episódios. E quando a gente vê crescimento, em picos muito pequenos. Já o Steven, a gente vê um crescimento gradual durante toda a série. É levado muito a sério esse processo e como que as relações impactam, né? E usando o paralelo da fusão entre a Jasper e a Lápis Lazuli, a gente tem a Estivone, no caso. A gente tem, esses dois são basicamente dois extremos que as fusões representam, né? A gente tem lá o relacionamento forçado, abusivo, mas a gente também tem o relacionamento que é uma experiência, que ele vai passando ali no período, não é algo momentâneo que se mantém para sempre ou nem é estável, é algo que você não sabe o que vai acontecer e vai acompanhando o crescimento, e isso tem consequências dentro da personalidade do Steven e dentro da personalidade da Connie. E da mesma forma que a fusão entre a Jasper e a Lápis tem consequência para a Lápis depois que é feita. Então é muito interessante ver essa parte e é o que me intriga tanto dentro das várias fusões de Steven Universe. É interessante falar assim, porque a Estivone, ela... Sei lá, eu tenho a impressão que desde o começo da série, a Connie e o Steven, na amizade deles, no relacionamento deles, eles se completam muito. Eles são, tipo, parceiros, são melhores amigos, a Connie tá sempre com ele. Por mais que um não entenda algumas coisas do universo do outro, por exemplo, o Steven não entende a Connie ir pra aula todo dia, e nem a Connie entende o Steven ir batalhar com as Crystal Gems todos os dias. Eles se completam. Tanto que é até bonitinho ver que a Connie, a arma dela, assim, nas lutas é uma espada e o Steven é um escudo. Então, tipo assim, os dois estão em dupla. Então, a arma dos dois, elas meio que se completam. É até interessante também adaptar isso para uma análise, assim, mais complexa, uma análise de gênero, porque a Connie, ela é uma menina que tá usando um artefato masculino, assim, por dizer. A espada ela sempre representa o masculino, o falo, e o Steven, que é um menino, tá usando o escudo, que representa o feminino, representa a proteção, importar com o próximo, proteger o próximo. Então, é interessante ver como que os dois se completam e como eles vivem essa experiência livre, essa experiência tranquila. Tem até uma cena que a Garnet mostra pra eles como é viver numa experiência, que aquilo ali pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, mas aquilo vai fazer eles crescerem de alguma forma. Tem até uma musiquinha bastante legal sobre isso. E meio que a Estivone, ela complementa e faz o Steven crescer bastante, assim, durante o desenvolvimento da série. Aproveitando, eu queria também conversar sobre como funciona, assim, o núcleo familiar do Steven, porque o Steven começa a série com as Crystal Gems, que é as três, que são praticamente, assim, as tias deles, e o Greg. Não apresenta um papel de mãe, assim, na série. A Garnet pode até cuidar dele, a Pérola também, mas não são mães dele. E isso desenrola, assim, no enredo, que ele descobre da Rose Quartz e descobre quem era verdadeiramente a mãe dele. No primeiro momento, ele descobre que a mãe dele era a líder da revolução das Crystal Gems contra o planeta natal, que era uma lutadora, que era uma guerreira e tudo. E adiantando depois do processo, eu acho que não é spoiler, porque é a série de 2013, ele descobre que a Rose Quartz, a mãe dele, era uma diamante rosa. E na hierarquia Gem, a diamante, são só 4 diamantes até então, a branca, a azul, a amarela e a rosa, são praticamente as rainhas do planeta natal, são as rainhas do mundo Gem. Então a mãe dele tinha um papel importantíssimo na realeza, assim. Era uma personagem que ocupava um status social bastante importante. E ao nascer, a mãe do Steven tinha que conceder, nas palavras dela, ela tinha que deixar de existir para ele existir. Então ela passou a pedra dele para o Steven. Então a pedra que o Steven tem, os poderes que ele usa, são todos que vieram de herança da própria mãe. E é interessante porque ao longo que a série vai desenrolando,
o Steven vai descobrindo coisas sobre a mãe dele e, por assim dizer, coisas sobre ele mesmo. E ele desenvolve várias questões, várias inseguranças e várias análises sobre isso. Por quê? Se ele herdou os poderes da mãe dele, ele herdou também os problemas da mãe dele. Todas as coisas ruins que a mãe dele fez, todas as coisas boas que a mãe dele fez, ele acaba trazendo para ele e tentando resolver ao longo do caminho. Acho muito interessante quando você coloca a questão de não mostrar uma figura materna dentro de Steven Universe, é porque eu acho que não tem uma figura única materna, né? A gente tem 3 Crystal Gems que têm seus próprios problemas e próprias situações, tentando educar um garoto, né? E eu acho que cada uma das 3 mostra uma característica materna e demonstra de certa forma isso. Eu acho que, por exemplo, a Garnet, ela é mais centrada na dela, mas ela tem um amor muito grande com o Steven, né? E tem conselhos muito incisivos, né? Vamos colocar. Ela consegue falar um conselho certo no momento certo. A Pérola já tem aquele cuidado o tempo inteiro, quero cuidar do Steven, você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado com aquilo, você não tem como você fazer isso, é muito perigoso. E a Ametista já é aquela figura mais divertida, mais se solta, vamos nessa, Steven, vamos viver uma aventura. Então eu acho que cada uma delas mostra uma forma de maternidade diferente, né? Porque a gente a questão da mãe dentro de um desenho, dentro dessas personificações, geralmente também ela é muito estereotipada, né? O papel de mãe, como que deve ser uma mãe, como é uma mãe ideal. E nesse momento a gente tem uma situação totalmente diferente, que é praticamente o Steven não tem realmente a mãe dele, ele é praticamente adotado por outras pessoas, mas que não deixam de ser mães dele de alguma forma, mas que cada uma delas tem uma forma de demonstrar e uma forma de lidar com a situação de estar criando o Steven, que é trabalhar essa ideia de que existem diferentes tipos de família, diferentes tipos de criação, diferentes tipos de demonstração de amor e afeto, e que nenhuma anula a outra. E sim, são vertentes diferentes do mesmo objetivo. Assim, eu concordo bastante. Eu só acho que, tipo, spoiler do último episódio da série, mas. Não, penúltimo, eu acho. Não, o último. Que, tipo assim, o Steven sempre carrega com ele a mãe dele. O Steven é uma fusão bem incomum da Rose Quartz barra Rose Diamond com ele, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é muito sobre do caminho do Steven na série. E é muita coisa, tipo assim, de... Talvez, todo, assim, porque pelo menos nesse início da série, né? A questão toda é como o amor próprio do Steven influencia não só ele mesmo, sabe? Em como ele tem carinho por si mesmo, mas ele também pode, esse carinho transborda para os outros. E meio que, tipo assim, isso também se mostra na forma como, tipo assim, o Steven, ele toma responsabilidade pelas coisas que a mãe dele não tomou. As coisas que a mãe dele abandonou, ele tomou responsabilidade por elas, sabe? Tipo assim, a mãe dele só desistiu da luta dela em relação a toda a coisa que estava acontecendo com o mundo natural das gems, no geral. E o Steven vai lá e dá seu máximo para tentar continuar corrigindo, tipo assim, não corrigindo, mas lançar essa visão mais, de certa forma, utópica, no caso ele consegue, né, mas de que esse amor próprio também pode servir para outras pessoas. Nessa questão do tomar os problemas da mãe dele pra ele, eu meio que identifico também a faceta assim da animação ligada para um lado mais de saúde mental, por exemplo. Porque a gente vê no comecinho da série, ele é um menino super animado, super carinhoso, e ele vai
crescendo, assim, ele vai amadurecendo psicologicamente e vai tornando mais maduro, e ele vai tendo que lidar com os problemas da mãe e com os próprios problemas em relação a isso, porque ele tem que lidar com o que a mãe fez e ao mesmo tempo com ele não é a mãe dele. Aqueles problemas não são deles. Mas ele acaba que, por amor ou por carinho, compaixão, ele acaba tentando resolver aqueles problemas, porque ele viu que a mãe dele machucou muita gente, deixou muita coisa fora do lugar, muita coisa desalinhada. Então, como no caso da Spinel. A Spinel é uma boneca, assim, entre aspas, uma amiga que a mãe dele teve, assim, na infância, adolescência, que ela simplesmente cansou da Spinel e falou assim, fica aí que eu vou voltar, e nunca mais voltou. Então a Spinel volta vendo que o Steven é, assim, metade da mãe dele, pra se vingar, e o Steven resolve aquilo com amor, mas ele acaba se machucando nesse processo. Tipo assim, eu acho que a relação do Steven com a mãe dele, você pode olhar para ela de um ponto de vista, tipo assim, a mãe dele representa como se fosse boas intenções, mas ações que são falhas. E o Steven exatamente, tipo assim, tendo uma boa intenção e agindo o melhor que ele pode. Agindo de forma pelo menos a tentar não machucar ninguém. E eu acho que, como é que fala? Como um exemplo a ser seguido, eu acho que esse é o grande objetivo. Que pode ser que você tenha a melhor intenção do mundo, mas suas ações contam. Não é simplesmente, porque eu fiz tal coisa errada, mas minha intenção era tão boa. A coisa toda é que, tipo assim, ninguém mais além de você sabe sua intenção. Você pode até falar, mas é importante agir com responsabilidade. Sim, e é nessa questão que o Steven vai resolvendo todos os problemas que a mãe dele deixou para trás, vai alinhando a sociedade Gem de uma forma mais justa, uma forma mais que faça sentido mesmo, assim, vai quebrando as castas e vendo que a união entre Gems diferentes pode acontecer normalmente também, mas à medida que ele vai acontecendo isso, ele vai se machucando, ele vai adquirindo traumas, e isso acaba resultando num Steven fragmentado, entre aspas, porque, como a gente vê no Steven Universe Future, ele tá tão acostumado com a presença dos outros perto dele, na infância dele, das gems, dos amigos humanos, que quando as pessoas seguem a própria vida, elas seguem com as seus próprios afazeres, suas próprias decisões, ele não consegue superar aquilo. Ele está acostumado com as pessoas próximas dele resolvendo os problemas dos outros. Então ali chega um momento dele resolver as inseguranças que ele foi armazenando ao longo da vida. Sim, eu concordo. É muito questão, tipo assim, essa questão, como é que fala? Que eu até comentei antes da questão, tipo assim, dessa relação do Steven com a mãe dele, que ele carrega a mãe dele dentro dele, e assim, ele carrega um amor próprio muito forte, mas que, tipo assim, não é o bastante, tipo assim, pra conter como é que fala? Toda essa, tipo assim, de certa forma, essa responsabilidade que ele acaba tomando por tudo, sabe? É uma situação em que ele se culpa muito pelas coisas que ele não fez, pelas faltas, né? Tipo assim, ele culpa o pai, ele acaba, tipo assim, brigando com o pai dele durante o Steven Universe Future porque ele não teve coisas que uma criança normal teve. E claro que ele não teve, ele é uma fusão, ele é um filho de uma gem e um humano, sabe? Tipo assim, vai ser diferente, tipo assim, isso é muito todos, de certa forma, isso também mostra, como assim, inclusive uma pessoa que na outra série era outra série, mesmo, outra série, era, como é que fala, um exemplo a ser seguido, que mesmo essas pessoas que são exemplos a ser seguido carregam seus próprios, sabe, suas próprias desilusões consigo mesmas. Sim. Mas que tem que ser algo sempre a ser combatido. Viver uma dificuldade, mas também é um prazer, pode ser um prazer. Eu acho que o ponto alto dessa questão do Steven ser a mãe dele, ter que lidar com toda essa situação psicológica depois, é que
É basicamente como se falassem o seguinte, olha, você acaba sofrendo reflexo das expectativas dos outros para com você, principalmente das suas figuras maternas e paternas, no caso. Né? Então, assim, ele tem que lidar com a fama que a mãe dele teve, ele teve que lidar com as situações que a mãe dele criou, ele teve que lidar com todas essas coisas, sabe? O reflexo do que a mãe dele era sobre ele e o que esperavam dele por ser o herdeiro da mãe dele, de certa forma. Então, isso acaba colocando muita pressão nele ao longo do tempo, que nem ele mesmo percebe, por causa do jeitinho dele, né? Igual o Guilherme falou, por causa do jeitinho dele, desse amor próprio. Mas eu acho muito interessante e acho que vale muito parar para pensar nisso, em como as expectativas dos outros, como as coisas que vieram antes de você têm, de certa forma, um peso e um reflexo na sua vida e que todo mundo, uma hora ou outra, tem que lidar com essa situação. Principalmente quando sua mãe é um diamante rosa que faz muita merda. Exatamente. Bem, eu acho que é isso. Steven Universo é uma série foda pra caralho, feita pra criança, mas que é muito adulto consome. Ela trata de relacionamento, trata de inclusão, trata de saúde mental. E ela é fofa e tem um fandom maravilhoso, a qual eu faço parte, tanto que estou fazendo meu TCC sobre ela. É uma série com muito conteúdo, é um desenho que eu acho que quebra muitos padrões do Cartoon Network. Eu acho que é um desenho também que vai trazer muito exemplo para daqui para frente. Vai ser um modelo muito inspirador para os próximos desenhos que vão vir. E eu acho que ele traz muito da essência do que é o novo conteúdo infantil, né? Que eu acho que as pessoas tinham muito medo, principalmente as mais conservadoras, de como que seriam os desenhos da nova geração, né? Porque a gente viu aí uma geração antes de Steven, né? Que no caso eram as crianças mais, vamos dizer, meio que bebês, 4, 5, 6 anos por aí, que ainda assistiam ou consumiam outros tipos de desenhos, né? Que a gente viu aí vários desenhos novos surgindo, e agora essas mesmas crianças conseguiram consumir Gumball, Steven Universe, conseguiram consumir um pouco de Hora de Aventura, estão consumindo aí os desenhos novos da Netflix, até adaptação de outros desenhos, igual a She-Ra. Inclusive tem matéria lá no blog nosso sobre. E a gente vê como que vai ser esse novo modelo de desenho, né? Todo mundo ficava assustado, pensando que ia ser uma coisa muito segmentada, uma coisa muito assim, extravagante, e ele lidar com preconceito, questão de sexualidade de forma exorbitante, mas não. Traz de uma forma tão sutil e tão delicada que não se torna agressivo, né? Se torna instrutivo e muito gostoso de ver. Então, acho que é um exemplo dos conteúdos infantis que vão vir daí pra frente. Gui, considerações finais. Considerações finais? Ah, tá. Ah. Eu acho que já. Eu acho que vocês já falaram tudo que preciso falar. Eu só vou falar que é muito bom mesmo, que vale muito a pena. É o tipo de série que você ri uma hora e chora em outra e vale a pena, tipo assim, sabe, pra tudo. Você aprende muita coisa. Em resumo, assistam Steven. Exatamente. Com certeza. Inclusive, tem na grade do Cartoon Network e tem no site que chama Tooncast. Só dá um Google que você acha. Tem todos os episódios em HD e da série Steven Future também. Isso aí.